Gente, olha quem está aqui ao meu lado, é a doutora Raquel Moleiro, que é cirurgiã bariátrica, né? Vocês já estão acostumados em ver ela falar sobre cirurgias bariátricas aqui no Doutor Me Consulta, mas ela também realiza cirurgias por vídeo. E a gente vai conversar com ela para tirar uma dúvida sobre o que é a vesícula, quais são as funções da vesícula no nosso organismo. Tudo bem, doutora? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Sim, hoje a gente vai tirar um tanto de dúvidas sobre vesícula, pedra na vesícula, se eu tenho que operar, se eu tenho vesícula. Todo mundo tem vesícula, mas e aí? Quando que precisa operar, quando não precisa? Verdade, doutora, a gente vai utilizar aqui, gente, o Joquinha, não sei se vocês já conhecem, que é o nosso modelo, e a doutora vai explicar, de uma forma bem didática, onde é que fica a vesícula. Então, a vesícula, ela fica nessa região aqui, gente, embaixo da costela aqui para o lado direito, então, nessa região aqui, lado direito do abdômen, aqui na nossa apresentadora, aqui assim mais ou menos. Então, às vezes, quando a pessoa tem algum problema na vesícula, ela pode apresentar uma dor realmente nessa região, que já até falaram sobre uma dor de viado, parece com a dor de viado? Às vezes pode até parecer. Só que essa dor de viado é mais quando a pessoa está lá fazendo atividade física intensa. A dor na vesícula, ela acontece associada à alimentação, e geralmente uma alimentação mais gordurosa. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece e qual que é a função da vesícula. Doutora, a senhora vai mostrar agora, né, qual que é a função da vesícula, e eu quero que a senhora explique também o porquê que ela inflama e o que faz com que nós, no dia a dia, talvez o estilo de vida, a alimentação, como a senhora mencionou aqui, quais são os fatores que podem acarretar em uma inflamação na vesícula? Tá bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, eu vou explicar por que ela está ali no corpo, que ela tá fazendo o que ali, para que ela serve. Vamos lá. Então, já falei que ela fica nessa região, então eu vou mostrar um pouco melhor sobre isso. Vou tirar aqui para poder mostrar para vocês. Ó, aqui vocês já vão conseguir ver a vesícula, esse pontinho bem pequenininho aqui. E só esse pontinho pequenininho pode dar tantos problemas, se tiver um cálculozinho ali associado? Pode, já vou explicar. Então, esse verdinho aqui, estão vendo? Bem pequenininho aqui, do ladinho do fígado, embaixo do fígado, é isso aqui, que é a vesícula. Vou tirar aqui para mostrar para vocês melhor. Vamos lá. Aqui. Então, estamos aqui com ele na mão. Tá vendo essa estruturinha aqui verdinha? Vou chegar mais perto para vocês. Isso, perfeito. Então, essa estruturazinha aqui verdinha, que é a vesícula biliar. E, por exemplo, quando a gente, às vezes, mata o frango, e aí tem gente que tem que tomar cuidado, porque senão vai o fel. É como se fosse isso, como se fosse o fel. É a bile. Ela armazena a bile. Então, o fígado produz a bile. A bile é uma enzima digestiva. Como assim? É um líquido que o corpo produz para poder fazer a digestão dos alimentos, principalmente dos alimentos ricos em gordura. Então, a bile serve para digerir gordura. E a bile ela fica armazenada nesse saquinho que é a vesícula biliar. O que acontece? Tem pessoas que, pode ser fator genético, pode ser por um desequilíbrio hormonal ou um desequilíbrio na própria composição da bile, pode ser por emagrecimento extremo que pode levar a formar cálculo, ou às vezes a pessoa tem o cálculo lá e ela nem sabe que tem esse cálculo lá. Mas, geralmente, o que acontece para dar algum tipo de problema, que você me perguntou da infecção? A vesícula ela pode ter cálculos lá dentro e a pessoa pode nem sentir nada. Está lá o cálculo morando dentro da vesícula e não sente nada. Mas tem gente que tem os cálculos lá dentro da vesícula, então pedra na vesícula, e aí começa com essa sintomatologia. Começa a apresentar, né? Comeu alguma coisa mais rica em gorduras, uma pizza, ou bastante queijo, ou alguma coisa frita, ou um hambúrguer, ou pão de queijo, tudo que tem um pouco, ou uma carne que estava mais gordurosa, mais rica em gordura, e aí começa, às vezes, a sentir uma distensão abdominal, uma distensão aqui em cima. Às vezes a pessoa ela pode ter vômito, às vezes a pessoa tem dor nessa região aqui, que é onde fica a vesícula, então dor do lado direito, associada à alimentação mais rica em gorduras, pode representar, sim, um problema na vesícula, um cálculo na vesícula que está
aparecendo os primeiros sintomas, que geralmente são esses. Doutora, e quando a pessoa, né, vai ao médico, realiza os exames, falando em exame, quais são os principais exames para você detectar se você está com algum problema na vesícula? E caso a pessoa é diagnosticada com pedra na vesícula, o único método de tratamento é só a cirurgia ou existem outras possibilidades também? Perfeito, então vamos lá. Quando a pessoa, então, começa com uma sintomatologia, assim, dor do lado direito associada à alimentação, principalmente alimentação que está com um pouco mais de gorduras, a pessoa precisa realmente procurar um médico para saber se tem esse cálculo na vesícula ou se essa dor pode ser de outra coisa também. Nem todas as dores aqui quer dizer que é a vesícula. Mas, se for, né, vai até o médico ele precisa investigar se é um cálculo na vesícula ou não é. Para investigar, a gente usa o ultrassom. O ultrassom é um aparelho que ele vai conseguir passar aqui nessa região do abdômen, não precisa de corte, nada, só passa um gelzinho, pega o transdutor, passa ali na região e aí vai ver se tem cálculo ou não tem. Se a pessoa tem cálculo e está apresentando crises, não tem outra coisa para fazer. Realmente precisa preparar essa pessoa para fazer a retirada da vesícula. Por quê? Cálculo com crises, a pessoa ela pode ter pioras, que seria o caso da infecção que você tinha me falado. Então, a pessoa que tem o cálculo na vesícula, está tendo crise, ela pode ter 3 coisas que são bem ruins. Quais são? Que, tipo assim, eu tenho cálculo, eu já sei que eu tenho cálculo, mas eu tenho medo de operar. Mas eu tenho que ter medo, na verdade, não é de operar. Eu tenho que ter medo do que pode acontecer comigo se eu não operar. Então, se eu não operar, eu posso ter uma infecção na vesícula, que é a colecistite. Isso pode levar a pessoa a ficar realmente muito ruim, em um estado mais grave, precisa de antibiótico. Às vezes a pessoa precisa de operar de urgência, tem que parar tudo e opera de urgência. A pessoa pode ter coledocolitíase. O que é isso? O cálculozinho, ele está aqui e ele está lá junto com a bile. A bile passa por esse canalzinho bem pequenininho que tem aqui e essa bile ela vai chegar lá no intestino para fazer a digestão dos alimentos. Às vezes pode sair um cálculo da vesícula para dentro desse canal e aí pode virar 2 problemas. Pode virar uma coledocolitíase, nada mais é do que o cálculo que parou lá dentro do canal. Quando o cálculo para dentro do canal, a pessoa pode ficar com a pele toda amarelada, pode começar a vomitar, pode ter febre, é um caso mais complicado. E a outra coisa que pode acontecer também é que esse mesmo canalzinho que sai da vesícula e junta com o intestino, também passa lá perto do pâncreas. Tem um canalzinho que sai do pâncreas e junta com esse canalzinho. E aí, nessa junção, o cálculo pode parar bem lá, perto do pâncreas. E o pâncreas, ele produz o quê? Produz uma secreção que é para digerir principalmente proteínas. Se ele ficar com o ducto dele entupido, vai começar a ficar com essa secreção toda no pâncreas e pode gerar pancreatite. Então, quem tem medo da cirurgia, mesmo tendo essa cirurgia indicada, né, esse cálculo precisa ser retirado dessa vesícula, tem que ter medo, na verdade, dessas outras 3 coisas, que é a vesícula inflamar, colecistite, esse cálculo passar, coledocolitíase, e esse cálculo afetar o pâncreas, pancreatite, que são casos mais graves. Doutora, em relação à cirurgia, né? É uma cirurgia muito invasiva. Como é que é realizada essa cirurgia? O paciente, ele passa por toda uma preparação. Como que é a etapa para chegar nessa cirurgia? Certo. Uma vez que vai, né, fazer realmente a cirurgia, é uma cirurgia que ela é feita por vídeo. Tem 2 opções. Tem como fazer ela por vídeo, né, que é a minha preferência para os meus pacientes, mas também tem como fazer ela aberta. No SUS, hoje em dia, aqui no nosso estado, o que mais está sendo feito é a cirurgia aberta, mas nos pacientes que procuram fora do SUS, eu tenho indicado mais a por vídeo. Por que por vídeo? Porque a cirurgia por vídeo tem uma recuperação mais rápida. O paciente tem menos dor no pós-operatório, tem menos complicações também no pós-operatório do que a cirurgia aberta. Mas tanto faz, se a pessoa precisa, ela tem que fazer. Seja ela podendo optar por algo mais moderno, que é a cirurgia por vídeo, ou a cirurgia aberta, que seria no SUS, né? A pessoa geralmente vai, interna para fazer a cirurgia, opera e pode ser liberada, se for por vídeo, no outro dia,
E se for geralmente a aberta, vai ser depois de 2 dias, ou 1 ou 2 dias de internação, depende de como que o paciente vai estar. Doutora, a vesícula, né, problemas na vesícula, ela pode ser ocasionada por qualquer pessoa de qualquer idade ou existe ainda uma faixa etária que é uma faixa etária mais de risco para a pessoa sofrer da vesícula? Tem uma faixa etária mais de risco. Na verdade, tem até o sexo. Geralmente dá um pouco mais, né, de problema em mulheres, mas acontece para todo mundo. Acontece para homem e acontece para mulher também. E na faixa aí de 20 ou mais anos, geralmente 35 anos. Mas é uma faixa, é um problema que ele pode acontecer realmente com todo mundo. É mais frequente nessas pessoas. O principal que a gente tem que tomar cuidado é a sintomatologia, dor para o lado direito associada à alimentação mais rica em gorduras, ou às vezes a pessoa que tem bastante vômito. Doutora, tem alguma recomendação aos nossos telespectadores? Sim, vamos lá. Então, como a gente já viu que é um problema que ele pode ser, essa dorzinha incômodo, né, no lado direito e tudo mais, pode vir a ser uma coisa muito pior, como essas 3 doenças que eu tinha falado antes, o recado final que eu deixo é, se você está se identificando com esse tema, você já sentiu essa dor para o lado direito, você conhece alguém que tem pedra na vesícula, já teve crises e crises, mas não foi ainda procurar assistência, não foi realmente se organizar para operar essa vesícula, ou falta coragem, tem medo, eu recomendo que a pessoa realmente procure o cirurgião logo, porque quanto antes a gente faz o diagnóstico dessa condição e antes a pessoa se organiza para fazer uma cirurgia que a pessoa sabe que dia vai ser, sabe que vai internar, sabe que vai ser aquele médico, sabe tudo que vai acontecer com essa etapa da cirurgia, é muito melhor do que a pessoa ficar com esse problema correndo o risco de ter que operar de emergência, operar de qualquer jeito não, mas assim, operar na emergência é pior para a pessoa, né? É melhor a gente ter tudo preparadinho para fazer da melhor maneira possível. Então, quem tem esse problema, saiba, eu sou cirurgiã, eu faço esse tipo de cirurgia, faço a cirurgia por vídeo e estou disponível para atender vocês, ou tirar dúvidas de vocês também. Eu estou atendendo hoje em dia no Med Center. O telefone para contato é 95 9123 3624. Se você quiser me encontrar no Instagram também, pode ser no @RaquelCirurgia. E aí você pode mandar mensagem por lá, eu sempre vou estar atenta. Vesícula não é um tema que eu sempre falo, mas é um tema muito importante, por isso que eu trouxe hoje para vocês. Então, acompanhe a doutora aqui no Doutor Me Consulta e também nas redes sociais. Com certeza a senhora desenvolve algum conteúdo por lá também, não é isso, doutora? E a gente volta com muitos outros temas aqui para tirar as dúvidas de vocês.